Audiobook do livro O Indivíduo e a Natureza dos Eventos em Massa. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Parte 2. Estrutura 1 e Estrutura 2. Capítulo 13. Mitos e Eventos. O meio interior onde existe a sociedade. Início do ditado. Um novo capítulo, capítulo 3, a ser intitulado Mitos e Eventos. Em seguida, o meio interior em que a sociedade existe. Antes de discutirmos a privacidade do homem e da mulher, papéis da natureza dos eventos de massa, não importa quais sejam, devemos primeiro olhar para o meio em que os eventos pareçam concretos e reais. A grande amplitude dos eventos da natureza só pode ser entendida olhando em uma porção da sua realidade que não é aparente para você. Nós queremos examinar, portanto, o poder interior das ocorrências naturais. Um cientista, examinando a natureza, estuda seu exterior, observando a exterioridade da natureza. Mesmo o trabalho investigativo envolvendo átomos e moléculas, ou o teórico, partículas mais rápidas que a luz, diz respeito à natureza de partículas da realidade. O cientista não costuma procurar pela natureza dentro do coração. Ele certamente não persegue o estudo de sua alma. Todo ser é manifestação de energia, uma manifestação emocional de energia. O homem pode interpretar o clima em termos de pressão do ar e ventos correntes. Ele pode olhar para linhas de falha em um esforço para entender os terremotos. Tudo isso funciona em um certo nível, em um certo grau. A psique do homem, no entanto, é emocionalmente não apenas uma parte do seu ambiente físico, mas intimamente conectada com todas as manifestações da natureza. Usando os termos iniciado no último capítulo, direi então que o emocional do homem, a identificação com a natureza, é uma realidade fortemente sentida na estrutura 2. E aí devemos buscar as respostas sobre a relação do homem com a natureza. Lá na estrutura 2, a natureza da psique aparece bastante claramente, de modo que suas varreduras e ritmos possam ser compreendidas. As manifestações de energia física seguem ritmos emocionais que não podem ser verificadas com dispositivos ou instrumentos, por mais finos que sejam. Por que um homem é morto e outro não? Por que um terremoto interrompe uma área inteira? Qual é a relação entre o indivíduo e tais eventos de massa da natureza? Antes de podermos começar a considerar tais questões, devemos que olhar para o seu próprio mundo e verificar sua origem, pois certamente as fontes de natureza são as mesmas. Nós também iremos ao longo da linha e ao longo deste livro fazer algumas distinções entre eventos e suas interpretações deles. Certamente parece que seu mundo é concreto, factual, definido e que sua vida diária repousa sobre eventos e fatos conhecidos. Você faz uma clara distinção entre fato e fantasia. Você considera garantido como regra que seu conhecimento atual como pessoa baseia-se em seus conhecimentos científicos, pelo menos que são inatacáveis. Com certeza, o desenvolvimento tecnológico parece ter sido construído com mais segurança sobre um corpo de ideias concretas. As ideias, fantasias ou mitos do mundo podem parecer muito distantes ou uma experiência atual. Ainda tudo o que você conhece ou experiencia tem sua origem nesta dimensão criativa da existência que estou chamando de estrutura 2. Em uma maneira de falar, seu modo factual surge em uma cama de fantasia, um mito, uma imaginação, de onde emerge toda sua parafernália detalhada. O que então é mito? O que quero dizer com este termo? O mito não é uma distorção do fato, mas o útero através do qual o fato deve vir. O mito envolve uma compreensão intrínseca da natureza, da realidade da natureza, expressa em termos imaginativos, carregando um poder tão forte quanto a própria natureza. A criação de mitos é uma característica psíquica natural, um elemento que se combina com outros elementos semelhantes para formar uma mítica representação da realidade interior. Essa representação é então usada como modelo sobre o qual suas civilizações são organizadas e também como uma ferramenta perceptiva através de cujas lentes você interpreta os eventos privados de sua vida em seu contexto histórico.
Quando você aceita mitos, você os chama de fatos. É claro, para eles se tornam tão parte de suas vidas, das sociedades e de suas profissões, que sua base parece autoaparente. Os mitos são vastos dramas psíquicos, mais verdadeiros do que fatos. Eles fornecem um teatro eterno da realidade. Isto deve se entender claramente, então, que quando falo de mitos, quero dizer que implicam a natureza dos eventos psíquicos, cuja realidade duradoura existe na estrutura 2 e forma os padrões que são então interpretados em seu mundo. Se alguém for pego em um desastre natural, as seguintes perguntas podem ser feitas: estou sendo punido por Deus e por que razão? O desastre é o resultado da vingança de Deus? Um cientista pode perguntar em vez disso, fazendo o seguinte comentário: com melhor tecnologia e informação, poderíamos de alguma forma ter previsto o desastre e salvado algumas vidas? Ele pode tentar dissociar, se emocionar e ver o desastre simplesmente como o resultado de uma natureza impessoal, que não sabia ou não se importava com o que estava em seu caminho. Em todos os casos, no entanto, tais situações trazem instantaneamente à mente questões da própria realidade e curso do homem, suas conexões com Deus, seu planeta e o universo. Ele interpreta essas questões de acordo com as suas próprias crenças. Vejamos então algumas delas. Mitos são fenômenos naturais, surgindo da psique do homem tão certo quanto gigantescas cordilheiras emergem do planeta físico. Delas, realidades mais profundas existem, no entanto, na estrutura 2, como fonte de material para o mundo que você conhece. Nesses termos, as grandes religiões de suas civilizações surgem de mitos que mudam seus personagens ao longo dos séculos. Mesmo as cadeias de montanhas sobem e descem. Você pode ver cadeias de montanhas, e seria ridículo ignorar a sua realidade. Você vê seus mitos um pouco menos diretamente, mas são aparentes em todas as suas atividades e formam as estruturas internas de todas as suas civilizações com as suas numerosas peças. Nesses termos, então, o cristianismo e suas outras religiões são mitos, surgindo em resposta a um conhecimento interior que é muito vasto para ser revestido por fatos sozinhos. Nesses termos também, sua ciência também é bastante mítica em natureza. Isso pode ser mais difícil para alguns de vocês perceberem, já que parece funcionar tão bem. Outros estarão dispostos o suficiente para ver a ciência em suas características míticas, mas será muito relutante em ver a religião como você o conhece sob a mesma luz. De uma forma ou de outra, no entanto, todas essas ideias programam sua interpretação dos eventos. Nesta parte 2 do livro, estamos mais ou menos lidando com os eventos da natureza como você a entende. Parecerá óbvio para alguns, novamente, que um desastre natural é causado pela vingança de Deus ou é pelo menos um lembrete divino para se arrepender, enquanto outros tomarão como certo que a catástrofe é completamente neutra em caráter impessoal e bastante divorciada da própria realidade emocional do homem. O cientista cristão é pego no meio. Porque vocês se divorciam da natureza, vocês são incapazes de compreender suas manifestações. Frequentemente, seus mitos entram no caminho, quando os mitos se tornam padronizados e muitos literais quando você começa a arrancá-los muito firmemente ao mundo dos fatos. Então, você os interpreta mal inteiramente. Quando os mitos se tornam mais factuais, eles já estão se tornando menos reais. Seu poder torna-se limitado. A maioria das pessoas interpretam as realidades de suas vidas, seus triunfos e fracassos, sua saúde ou doença, sua fortuna ou infortúnio, então à luz da realidade mítica, que é ou não compreendida como tal. O que está por trás desses mitos e qual é a sua fonte de poder? Os fatos são uma mistura de realidade muito útil, mas fraca. Eles imediatamente conseguem consignar certos tipos de experiências como reais e outras como não. A psique, entretanto, não será tão limitada. Existe em um meio de realidade, um reino do ser no qual todas as possibilidades existem. Ele cria mitos da maneira que o oceano cria ondas.
Os mitos são originalmente fabricações psíquicas de tais poder e força que civilizações inteiras podem erguer de sua fonte. Envolvem símbolos e conhecem validades emocionais que são então conectadas ao mundo físico, de modo que esse mundo nunca é o mesmo de novo. Eles lançam sua luz sobre os eventos históricos porque são responsáveis por esses eventos. Eles misturam e fundem o interior invisível, mas a experiência psíquica eterna e sentida do homem com os eventos temporais de seus dias físicos e formam uma combinação que estrutura pensamentos e crenças de civilizações para civilizações. Na estrutura 2, o poder interior da natureza está sempre mudando. Os sonhos, esperanças, aspirações e medos do homem interagem em um movimento constante, que então forma os eventos do seu mundo. Essa interação inclui não apenas o homem, é claro, mas a realidade emocional de todas as consciências terrenas também, de um micróbio a um estudioso, de um sapo a uma estrela. Você interpreta os fenômenos de seu mundo de acordo com as características míticas que você aceitou. Você organiza a realidade física, então, por meio de ideias. Você usa apenas aquelas percepções que servem para dar validade a essas ideias. O corpo físico em si é bastante capaz de controlar o mundo junto em diferentes modos de que aquela que lhe é familiar. Você se divorcia da natureza e das intenções da natureza muito mais do que os animais fazem. A natureza, em suas manifestações tempestuosas, parece um adversário. Você deve procurar razões fora de si mesma para explicar o que parece ser a má intenção da natureza em tais momentos ou sua total falta de preocupação. A ciência costuma dizer que a natureza se importa pouco com o indivíduo, apenas a espécie. Então, muitas vezes, vocês devem se ver como vítimas em uma luta pela sobrevivência em que suas próprias intenções não carregam nem mesmo o balanço mais punitivo. Na explicação, não sei como dizer, mas de uma maneira de falar, eu faço passeios, através de realidades psicológicas, no entanto, ou através de terras psíquicas ao invés de físicas. Tais viagens não levam tempo em seus termos. No entanto, para as nossas sessões devo sincronizar muitas atividades de modo que em algumas ocasiões estou com você e também estou envolvido em outros lugares. Você tem uma tempestade. Os meteorologistas falam das condições locais e da fusão do ar correntes, mas minhas viagens estão em um reino onde as consciências se fundem. Eu não sei se mencionei isso especificamente, mas você deve entender meu estado constante de crescimento, expansão e desenvolvimento. Relembre os episódios de Hubert com a biblioteca psíquica. Esses são exemplos de versões muito menores das minhas atividades, mas nesses termos e usando uma analogia, eu viajo para muitas grandes universidades da mente. Muito disso é difícil de explicar, novamente, pois a informação e o conhecimento são constantemente transformados, quase completamente renascidos, por assim dizer, através de características que são inerentemente uma parte do pensamento em si. O conhecimento é alterado automaticamente sobre os auspícios de cada consciência que o percebe. Isso é ampliado e ainda refinado. É uma linguagem constante, mas que se transforma. Quando eu participo dessas sessões ou falo, entre aspas, então troco com os outros uma experiência mais complicada do sistema de realidade do que qualquer computador poderia manipular. Você faz não entendendo ou percebendo as maneiras pelas quais sua realidade contribui para a base da realidade do mundo de massa que você experimenta. Inconscientemente, cada indivíduo participa da formação desse mundo. No meu caso, no entanto, estou ciente do mesmo tipo de atividades, apenas no que diz respeito a muitas realidades, em vez de uma. Enquanto tento aumentar sua capacidade de compreensão e expandir os escopos de suas habilidades, então em outros tipos de mundo eu faço a mesma coisa. Enquanto nossas reuniões acontecem em seu tempo e no seu espaço físico da sua casa, digamos, o encontro primário deve ser uma experiência subjetiva interior, um cruzamento de consciências que é então fisicamente tido como experiência. Os próprios encontros ocorrem em um ambiente no Framework 3, na estrutura 3.
Essa estrutura, é claro, novamente em termos de uma analogia, sai de outra e afasta-se de sua própria estrutura 2. Não quero entrar em uma discussão hierárquica superior ou inferior aqui, mas as estruturas representam esferas de ação. Nossos encontros se dão inicialmente, então, além da esfera que lida exclusivamente com seu mundo físico ou com o seu interior mental e reino psíquico, no qual brota sua experiência atual. Em pouquíssimas ocasiões, nos últimos anos, antes de uma sessão, Hubert sentiu uma distância entre nós, ou que nosso material não estava pronto. Eu já expliquei que às vezes deixo uma fita. Geralmente isso cuida de tais instâncias. Esta noite, no entanto, Hubert sentiu um pouco não apenas a distância, mas também as complicações maiores de minhas atividades. Agora, até certo ponto, você é ambos envolvidos, mas de maneiras quase impossíveis de explicar. Não tome isso literalmente por qualquer meio. Porções de sua consciência estão vivas na minha, então você é, até certo ponto, carregado para onde eu vou, como partículas de poeira pode ser varrida junto com o vento forte de outono de uma área para outra. Não estou comparando você com grãos de poeira por qualquer meio. Até certo ponto, no entanto, você compartilha de minhas jornadas. Você é carregado acima da terra de sua percepção usual para que porções de você vislumbra estados subjetivos. Esses despertar, sua curiosidade, mesmo quando conscientemente você não está ciente de percebê-los, aquela curiosidade funciona como impulso. Suas intenções e preocupações, seus interesses, suas necessidades e desejos, suas características e habilidades influenciam diretamente nosso material, pois levam você a começar. Você quer tornar o material viável em seu mundo, um desejo natural e bastante compreensível. A prova está no pudim e assim por diante, ainda que, claro, vocês também são participantes de um imenso drama em que as principais ações ocorrem fora de seu mundo, naqueles reinos de onde seu mundo originou. E você é, acima de tudo, nativos desses outros reinos, como cada indivíduo e como cada ser é. Esses reinos estão longe de ser solitários, escuros e caóticos. Eles também são bastante diferentes de qualquer conceito de nirvana ou nada. Eles são compostos de estados de existência sempre em espiral, em quais diferentes tipos de consciência se encontram e comunicam-se. Eles não são reinos impessoais, mas estão envolvidos nas interações mais altamente íntimas. Essas interações existem sobre você e o tempo todo, e eu gostaria que você e seus pensamentos aspire a eles, para tentar esticar suas percepções suficientes para que você se torne pelo menos um pouco cientes de sua existência. Esses quadros, enquanto falo deles separadamente, existem um dentro do outro e cada um incide sobre o outro. Até certo ponto, você é imerso em todas as realidades. De uma forma estranha, e neste caso particular, seu conflito com suas notas tinha a ver com um senso de ordem despertado pela necessidade de reunir os fatos. Mas isso foi então levado e acabou de modo que você queria manter o seu curso reencarnacional e a sua ideia de reencarnação, e neste presente separá-los e não fundi-los através da associação como você o fez. De modo que era difícil saber disso quando você fez seus esboços. Subjetivamente, você queria colocar os mundos juntos para explorar as semelhanças e assim por diante, mas praticamente você queria dividi-los para suas anotações. Se puder, tente sentir esse contexto maior no qual você tem o seu ser. Suas recompensas serão surpreendentes. A realização emocional é o que é importante, é claro, não apenas para uma aceitação intelectual da ideia. Hubert queria este material neste livro, e isso é muito bom. O livro é importante. O livro tem seu significado em seu mundo, mas eu não quero que você esqueça o mais vasto contexto no qual essas sessões se originam. Este tipo de informações podem pelo menos desencadear respostas de sua parte, aumentando ainda mais o alcance do conhecimento que você pode receber de mim. Em seu mundo, o conhecimento deve ser traduzido em específicos, mas também lidamos com realidades emocionais que não pode ser tão facilmente decifrada. Nesta sessão, as palavras que falo, o mais importante na atmosfera da sessão, há indícios daquelas indecifráveis, mais poderosas realidades que então, em seu tempo, gradualmente, será descrito em termos verbais que façam sentido para você.
Há mais, mas terá que esperar simplesmente porque não é atualmente traduzível. De acordo com o impacto desta sessão, suas próprias compreensões e percepções trarão outras pistas, seja na vigília ou em estado de sonho. Mantenha suas mentes abertas para elas, mas sem quaisquer ideias preconcebidas de como elas podem parecer. O próprio desenvolvimento de Hubert desencadeia certa atividade psíquica que, então, desencadeia um maior crescimento. Ele tem participado de sua biblioteca, por exemplo, se ele está ou não sempre, estando ele ou não sempre ciente disso. Fim da sessão. Sessão 820. Até certo ponto, o material da estrutura 1 e 2 é obviamente um exemplo de toda a ideia, pois você recebe muitas informações nas sessões, não dado necessariamente ditado neste livro. Simplesmente porque, embora nossos livros sejam extremamente gratuitos, eles ainda devem ser coloridos por suas ideias sobre os que são os livros. Mesmo seus conceitos de criatividade são necessariamente influenciados pelo pensamento da estrutura 1. É claro, então, nossas sessões realmente seguem um padrão maior do que quando dando-lhes certas perspectivas de diferentes ângulos em ditados de livros e em outros materiais. Para até certo ponto, mentir o padrão criativo maior do que o material que existe é sentido e, no entanto, não é percebido diretamente, pois você é obrigado a percebê-lo aos poucos. Eu disse que atos de criatividade abordam melhor o funcionamento da estrutura 2, pois nesses atos sempre envolvem saltos de fé e inspiração e a quebra de barreiras. Cada um de nossos livros acrescenta aos outros, isso inclui o de Hubert também. E isso também inclui, é claro, livros ainda não escritos em seus termos, para que os livros futuros também influenciem o que você considera os anteriores. Novamente, ao aparecer em seu tempo, o conteúdo dos livros vem de fora de seu tempo. Quando você está escrevendo um livro normal, você se baseia em associações, memórias e eventos que são conhecidos por vocês e outros, que talvez você tinha esquecido, mas que de repente vem à mente em resposta à sua intenção e seguindo suas associações. Quando um artista está pintando uma paisagem, ele pode inconscientemente comparar centenas de paisagens vistas no passado em matizes numerosas e aparentemente esquecidas, que salpicavam a grama ou árvores, ou enquanto procura uma nova combinação criativa. A arte é o foco para que ele extraia a estrutura 2, todos os dados pertinentes que são necessários para essa pintura. Não apenas a técnica está em curso, mas toda a experiência visual de sua vida. A estrutura 2 envolve uma atividade criativa muito mais vasta, na qual sua vida é a arte envolvida, e todos os ingredientes para seu sucesso estão aí disponíveis. Quando você está criando um produto ou uma obra de arte, o resultado terão muito a ver com suas ideias sobre o que é o produto ou o que é a obra de arte. Então, suas ideias sobre sua vida ou a sua própria vida irão também ter muito a ver com a sua experiência como uma arte viva. Se você acredita nas leis de causa e efeito como aceitas, ou nas leis de polaridade como aceitas, então você estará sujeito a essas leis, pois elas representarão sua técnica artística. Você acreditará que deve usá-las para, digamos, que pinte o retrato vivo de sua vida. Assim, você estruturará sua experiência atraindo para si mesmo da estrutura 2 apenas aquilo que se encaixa. Você não terá a técnica para atrair outras experiências, e enquanto conforme você se apega a uma técnica, suas imagens de vida terão mais ou menos uma certa monotonia. Mais uma vez, o escritor ou o artista também traz mais para o seu trabalho do que a capacidade simples de escrever ou pintar. De uma forma ou de outra, todas as suas experiências estão envolvidas. Quando você prestar atenção ao quadro 1, principalmente à estrutura 1, é como se você tivesse aprendido a escrever frases simplesmente como uma palavra ordenadamente antes da outra. Você simplesmente não aprendeu a verdadeira expressão. Em sua vida, você está escrevendo frases como veja e corra. Sua mente não está realmente lidando com conceitos, mas com a simples percepção de objetos, de modo que pouca imaginação está envolvida.
Você pode expressar a localização de objetos no espaço e você pode se comunicar com outras pessoas de maneira semelhante, confirmando as propriedades físicas óbvias que outros também percebem. Nesses termos, usando nossa analogia, o reconhecimento do quadro 2 teria que apontar para a produção de grandes obras de arte, onde palavras serviram para expressar não apenas o vasto, mas os invisíveis. Não simplesmente fatos, mas sentimentos e emoções, e onde as próprias palavras escapou de seus padrões consecutivos, enviando as emoções em reinos que desafiam tanto o espaço e quanto o tempo. De vez em quando, as pessoas têm tais momentos e, no entanto, cada realidade privada tem sua existência em uma eterna criatividade, da qual novamente seu mundo brota. Não é como se essa realidade mais vasta fosse totalmente fechada à sua percepção, pois não é. Para algumas, à medida que esta que está em toda parte, aparente em cada pessoa, a experiência privada, e é obviamente afirmado na própria existência do seu próprio mundo, as religiões de uma forma ou de outra sempre o perceberam, embora a tentativa de interpretar essa realidade em termos dos fatos reconhecidos do mundo está vinculada para distorcê-la. Seu mundo, então, é o resultado de um empreendimento criativo multidimensional. Uma obra de arte em termos quase impossíveis para você compreender presentemente, em que cada pessoa e criatura e cada partícula desempenha um papel vivo. Novamente, na estrutura 2, cada evento é conhecido como uma queda de uma folha para a queda de uma estrela, desde a experiência do menor inseto em um dia de verão, ou assassinato horrendo de um indivíduo em uma rua em uma cidade. Cada um desses eventos tem seu significado em um padrão de atividade. Esse padrão não é separado da sua realidade, não é imposto a você, não a parte da sua experiência. Muitas vezes só parece ser porque você compartimenta tanto sua própria experiência que você se separa automaticamente de tais conhecimentos. A criatividade não lida com compartimentos. Isto derruba barreiras. Mesmo as pessoas mais simples que são envolvidos no trabalho criativo muitas vezes aplicam suas percepções e conhecimentos adicionais apenas à sua arte, no entanto, não para suas vidas. Eles se voltam para a causa e efeito. Sua vida da estrutura 1 é novamente baseada na ideia de que você só tem tanta energia que você vai se desgastar e que um certo gasto de energia irá produzir uma determinada quantidade de trabalho. Em outras palavras, que esforço aplicado em um certo tipo produzirá os melhores resultados. Da mesma forma, acredita-se que a energia do universo vai morrer. Tudo isso pressupõe o fato de que nenhuma nova energia é inserida no mundo. A fonte do mundo pareceria, portanto, não mais existir, tendo no esforço de produzir fenômenos físicos. À luz de tal pensamento, a estrutura 2 seria uma impossibilidade. Em vez disso, a energia da vida é inserida constantemente em seu mundo, em uma maneira que não tem nada a ver com as suas chamadas leis físicas. Eu disse há 14 anos atrás que o universo se expande como uma ideia, e isso é exatamente o que eu quero dizer. A vida maior de cada criatura existe nesse quadro que originalmente deu à luz, e em uma maneira mais ampla de falar, cada criatura, independentemente de sua idade, está de fato renascendo constantemente. Eu sou expressando tudo isso em termos da realidade conhecida do seu mundo, o que significa que estou lidando com as propriedades locais da estrutura 2, conforme elas impactam em sua experiência. Muito provavelmente teremos que encerrar essa sessão, pois há pontos onde a tradução se torna mais difícil. Vocês ambos estão em particular em um momento em que você está pronto para prosseguir novamente, onde as informações fornecidas estão alcançando você a tempo, para que possa haver rajadas renovadas de compreensão, experiências de sonho e outros eventos similares. Fim da sessão. Sessão 821. Você é claro, parte da natureza e uma parte da fonte da natureza. Crescer de uma criança para um adulto completo foi provavelmente um dos mais difíceis papéis e ainda o mais fácil de feitos que você nunca vai realizar em uma vida. Quando criança, você se identificou com sua própria natureza. Você percebeu intuitivamente que seu ser estava imerso em uma parte do processo de crescimento.
Nenhuma quantidade de informação intelectual, nenhum acúmulo de fatos, por mais vastos que sejam, podem lhe dar o conhecimento interior necessário para realizar os eventos físicos envolvidos nesse processo de crescimento. Você aprendeu a ler, mas a visão em si é uma realização de magnitude muito maior, uma que aparentemente acontece por si só. Isso acontece porque cada um de vocês é novamente, de fato, uma parte da natureza e da fonte da natureza. De várias maneiras, suas religiões sempre implicavam sua relação com a fonte da natureza, mesmo embora muitas vezes divorciassem a própria natureza de qualquer lugar da primeira importância, pois as religiões muitas vezes dependiam de um ou outro meio de percepção bastante válido, mas depois a distorceu, excluindo qualquer coisa que não parecia se encaixar. Vocês são filhos do universo. Esta é uma frase ouvida com frequência, e ainda assim o ponto principal da história de Cristo não era de Cristo, da morte, mas seu nascimento, e a proposição muitas vezes declarada de que cada pessoa era de fato um filho do Pai. Há muitas referências anexadas posteriormente na Bíblia, como a história da figueira, na qual a natureza é jogada para baixo. O Pai de Cristo era, no entanto, o Deus que estava realmente ciente de cada pardal que caiu, que sabia da existência de cada criatura, qualquer que seja a sua espécie. A história dos pastores e dos rebanhos chega muito mais perto da intenção de Cristo, onde cada criatura olhou para os outros. Os oficiais da Igreja Católica Romana alterou muitos registros, limpando-os em seus termos de qualquer coisa que possa sugerir práticas pagãs ou adoração da natureza como eles pensavam nisso. Em termos de sua civilização, natureza e espírito tornou-se dividido para que você encontre os eventos de suas vidas em grandes partes neste contexto. Em algum grau ou outro, então, você deve se sentir divorciado de seus corpos e dos eventos da natureza. As grandes varreduras de identificação emocional com a própria natureza não te sustentam, portanto. Você estuda aqueles processos como se você, de alguma forma, estivesse separado deles. Até certo ponto, as crenças de sua sociedade permitem-lhe liberdade suficiente para que a maioria de vocês confie em seus corpos enquanto eles estão crescendo em direção da idade adulta. Então, no entanto, muitos de vocês não confiam nos processos da vida dentro de vocês mesmos. Certos tratados científicos muitas vezes fazem você acreditar que a obtenção da sua idade adulta tem pouco propósito, exceto para assegurar a continuação da existência da espécie através da paternidade, quando a natureza é então bastante disposta a dispersar seus serviços. Você é simplesmente disso que você não tem um pouco propósito. A própria espécie deve então parecer não ter razão, exceto uma determinação irracional de existir. As religiões insistem que o homem tem um propósito, mas, em sua própria confusão, elas frequentemente falam como se esse propósito deve ser alcançado negando o corpo físico no qual o homem tem a existência de sua vida, ou por se elevando acima. Em ambos os casos, a natureza do homem e a natureza em geral dá pouca atenção. Tais contos são mitos. Eles realmente têm o poder e força. Nesses termos, eles representam o lado mais sombrio dos mitos, no entanto. Ainda através dos seus elencos, você atualmente vê seu mundo. Você irá interpretar os eventos privados de suas vidas e a gama espetacular da história à luz daquelas suposições sobre a realidade. Eles não apenas colorem sua experiência, mas você cria aqueles eventos que mais ou menos estão de acordo com as suas suposições. Aqueles que perdem suas vidas em desastres naturais tornam-se vítimas da natureza. Você vê em tais histórias exemplos de morte sem sentido e mais uma prova da indiferença da natureza para com o homem. Você pode, por outro lado, ver a mão vingativa de um irado Deus em tais casos, onde a divindade, uma vez novamente, usa a natureza para colocar o homem de joelhos. A morte não é uma afronta para a vida, mas significa sua continuação, não apenas dentro da estrutura da natureza. É que você entende isso, mas em termos de fonte da natureza. É claro, morrer, então, é tão natural. Consciente da amplitude e do fluxo interno de sua vida e de sua relação com todas as outras criaturas vivas. Intuitivamente, cada pessoa nasce com o conhecimento que ele ou ela não só vale a pena, mas se encaixa no contexto do universo da forma mais precisa e linda das modas.
O timing mais elegante é envolvido nos nascimentos e na morte de cada indivíduo. O jogo requintado de sua própria natureza interior em geral e essa identificação leva você ao mais profundo conhecimento de sua própria parte na fonte da natureza. Os mitos nos quais você baseia suas vidas, então, programam a sua existência, que muitas vezes você nega verbalmente o que você sabe interiormente. Quando as pessoas são feridas em um desastre natural, vindos da natureza, por exemplo, elas muitas vezes professam não ter a menor ideia de tais envolvimentos. Elas irão ignorar ou negar os sentimentos interiores, que por si só dariam ao evento algum significado na vida deles. As razões para tal envolvimento seriam intermináveis, é claro. Todos válidos, mas em todos os casos, o homem e a natureza, nesses termos, encontrariam-se num encontro que teve sentido, desde os maiores efeitos globais até os menores, mais privados aspectos das pessoas envolvidas. Você fez certas divisões por causa de seus mitos, é claro, que tornam esse tipo de explicação extremamente importante e difícil. Você pensa em chuva ou terremotos como eventos naturais, por exemplo, enquanto você não considera pensamentos ou emoções como naturais eventos nos mesmos termos. Portanto, é difícil para você ver como pode haver interações válidas entre, digamos, estados emocionais e físicos. Você pode dizer, claro, eu percebo que o clima afeta o meu humor, mas ocorrerá muito poucos de vocês que seus humores têm algum efeito sobre o clima. Você se concentrou tanto na categorização do delineamento e exploração do mundo objetivo que certamente parece ser o único que é real. Isso parece exercer força ou pressão contra você, ou impingir sobre você, ou pelo menos quase acontecer por si mesmo, de modo que às vezes você se sente impotente contra ele. Seus mitos deram grande energia à exterioridade das coisas. Em exasperação, alguns de vocês veem a natureza como boa e duradoura, cheia de inocência e alegria, enquanto, por outro lado, você vê o homem como uma espécie bastarda, uma praga sobre a face da terra, uma criatura presa a fazer tudo errado, independentemente de qualquer bem ou forte intenção. Portanto, você também não confia na natureza do homem. Este mito encontra grande valor nos processos mais amplos da natureza em geral, e ainda vê o homem sozinho como o vilão de um edificante conto. Uma verdadeira identificação com a natureza, no entanto, mostraria vislumbres de um lugar do homem no contexto do seu planeta físico e traria as realizações de vanguarda que ele conseguiu quase sem saber como. Voltarei a essas visualizações um pouco mais tarde. Para agora, eu gostaria de mencionar algumas outras questões envolvendo o indivíduo e sua conexão com desastres naturais ou com epidemias de um tipo ou de outro, que, por definição, diz respeito a grandes grupos de pessoas. Você forma a sua própria realidade. Se você está cansado de me fazer enfatizar isso, só posso dizer que espero que a repetição sirva para torná-lo a entender que a declaração se aplica ao mais minuto e ao mais importante dos eventos que você experimenta. Algumas pessoas acreditam que devem ser punidas e, por isso, buscam circunstâncias infelizes. Elas vão a um evento após o outro em que elas encontram essa retribuição. Elas podem procurar áreas do país em quais desastres naturais são frequentes, ou seu comportamento pode ser tal que elas atraem que outras pessoas e reações de tipo explosivas. Muitas vezes, no entanto, os indivíduos usam os desastres apenas para seus próprios propósitos, como força exteriorizada que traz suas vidas em foco, claro. Alguns podem ser flertando com a ideia da morte e escolhem um encontro dramático com a natureza no ato final. Outros mudam de ideia no último momento. Os envolvidos em tais desastres, os sobreviventes, costumam usar tais circunstâncias, maiores que a vida, para participar de assuntos que parecem ter maior importância do que aqueles possuídos por monotonia anterior em suas existências. Eles buscam a excitação, quaisquer que sejam suas consequências. Eles tornam-se uma parte da história em qualquer extensão. Pela primeira vez, suas vidas privadas são identificadas como uma fonte maior, e dela muitos derivam com nova força e vitalidade. As barreiras sociais são derrubadas, as posições econômicas esquecidas, a gama de emoções privadas é maior e mais ampla.
Até certo ponto, ou os seus desejos de outro homem e emoções se fundem com os aspectos físicos da natureza como você entende, de modo que tais tempestades ou desastres são tanto o resultado da atividade psicológica quanto são de condições meteorológicas. Obviamente, quaisquer que sejam as aparências das tempestades, terremotos e inundações, são bastante necessárias ao bem-estar da Terra. Ambos os homens e os propósitos da natureza são atendidos, então, embora de um modo geral, os mitos do homem o tornam cego para essas interações. Os pensamentos e emoções das pessoas sempre dão pistas claras sempre que a doença estiver envolvida. No entanto, a maioria das pessoas ignora essas informações. Elas censuram seus próprios pensamentos. Muitos, portanto, caem como presas para epidemias de um tipo ou de outro, porque querem, embora eles possam negar isso com bastante vigor. Estou falando particularmente de epidemias que são menos que mortal, embora o perigo esteja envolvido. No teu tempo, hospitais, você deve perceber, são partes importantes da comunidade. Eles fornecem um ambiente social bem como um serviço médico. Muitas pessoas são simplesmente solitárias ou sobrecarregadas. Alguns estão se rebelando contra comumente ideias de competição. As epidemias de gripe tornam-se desculpas sociais para descanso muito necessário, portanto, e servem como dispositivos de proteção para que os indivíduos possam esconder de si mesmos suas dificuldades internas. Em uma forma, tais epidemias fornecem seu próprio tipo de companheirismo, dando motivos de reunião comum para aqueles de circunstâncias díspares. As epidemias servem como estados aceitos de doença, nos quais as pessoas recebem uma desculpa para o descanso ou o autoexame silencioso. Eles precisam desesperadamente, mas não sentem direito de outra forma. Não pretendo atribuir qualquer indício de acusação contra os envolvidos, mas principalmente para indicar algumas das razões para tal comportamento. Se você não confia em sua natureza, então qualquer doença ou a indisposição será interpretada como uma investida contra a saúde. Seu corpo reflete fielmente sua realidade psicológica interior. A sua natureza e emoções significam que no curso de sua vida você experimentar toda a gama de sentimentos. Seu estado subjetivo tem variedade. Às vezes triste ou pensamentos depressivos proporcionam uma revigorante mudança de ritmo, levando-o a períodos de reflexão silenciosa e a um aquietamento do corpo para que ele descanse. Medos, às vezes até aparentemente irracionais, podem servir para despertar o corpo se você estiver muito letárgico ou estiver em uma rotina psicologicamente ou fisicamente. Se você confiasse em sua natureza, seria capaz de confiar em tais sentimentos e, seguindo seus próprios ritmos e rotas, eles transformam-se em outros. Idealmente, até mesmo as doenças fazem parte da saúde do corpo, representando ajustes necessários e também seguindo as necessidades subjetivas de pessoa em determinado momento. Eles fazem parte da interação entre o corpo e a mente ou o espírito. A maioria dos meus leitores contraiu uma doença ou outra doença, geralmente considerando muito perigoso e sem nunca saber, porque o corpo curou-se normal e naturalmente. A doença não foi rotulada. Não era dado o reconhecimento como condição. Preocupações ou medos não foram despertados e a doença veio e desapareceu. Em tais casos, ocorreram processos naturais de cura, para os quais o corpo é raramente dado crédito. Tais curas não envolvem apenas mudanças no corpo, pois uma cura física pode ocorrer devido a eventos que parecem totalmente desconectados. Alguma porção de cada indivíduo está em contato direto com a própria fonte de sua própria existência. Cada indivíduo está inatamente ciente de que a ajuda está disponível em cada situação, e essa informação não precisa vir através dos sentidos físicos. Muitas doenças são curadas, então, através de métodos bastante naturais, que não apenas envolvem curas físicas, mas também põem em jogo outros eventos que têm grande influência sobre os elementos psicológicos que podem estar envolvidos por trás das cenas. Para essas interações, teremos que olhar para a estrutura 2. Fim da sessão. Nos termos de nossa discussão, a estrutura 2 é o meio em qual o seu mundo existe. Representa as mais vastas realidades psicológicas na qual sua própria vida subjetiva reside. Esse quadro foi vislumbrado ao longo da história por muitos indivíduos e receberam muitos nomes. Se você visitar um país estrangeiro, no entanto,
você tende a descrever toda a nação em termos de da pequena área que você visitou, embora outras partes possam ser bem diferentes em geografia, cultura e clima. Os indivíduos que de uma forma ou de outra perceberam a estrutura 2, então, o descreveram de acordo com suas próprias visitas breves, tomando como certo que a peça era uma amostra representativa do todo. Platão o concebeu como o mundo das ideias, vendo dentro dele o modelo perfeito por trás de cada fenômeno físico imperfeito. Ele pensava naquele reino como o eterno e imutável, um mundo perfeito, mas composto, congelado, que deve de fato inspirar os homens para a realização, por um lado, e por outro, censurá-las por seu fracasso, uma vez que suas realizações devem necessariamente parecer insignificantes em contrastes. Platão então viu a estrutura 2 como um modelo esplêndido e absoluto, no qual todas as obras do homem tiveram sua fonte inicial. O próprio homem, de acordo com este conceito, não poderia afetar esse mundo ideal nem um pouco. Ele poderia, no entanto, usá-lo como uma fonte de inspiração. Algumas religiões antigas colocaram a existência de deuses lá e viram os espíritos de cada ser vivo como existindo principalmente naquele meio invisível de realidade. Portanto, a estrutura 2 sempre foi representada de uma forma ou de outra como uma fonte em seu mundo. O cristianismo o via como o céu, habitado por Deus Pai, seus anjos e santos, e os seus falecidos fiéis. Uma vez que os cientistas teorizavam o éter como o meio no qual o universo físico existia, a estrutura 2 é o meio psicológico em qual a consciência do mundo existe. A palavra ego é muito espalhada por aí e em muitos círculos tem uma má reputação. É, no entanto, como eu o uso, um termo destinado a expressar a diretriz normalmente consciente da porção do eu. É a sua versão consciente do que você é. Uma excelente descrição, se assim posso dizer. Isso dirigido para fora, para o mundo físico. Ele também está ciente, no entanto, de algumas de suas atividades inconscientes. É como você que é com o que você se identifica, então. Está tão consciente de seus sonhos, por exemplo, quanto você, e é bastante consciente do fato de que a sua existência repousa sobre o conhecimento que ela faz e não possui em si. Como você tem um ego totalmente consciente, direcionado para o mundo físico, também terá o que chamo de ego interior, direcionado para a realidade interior. Você tem, em outras palavras, uma porção de você mesmo, que está totalmente consciente da estrutura 2. O ego em seu mundo comum, que novamente chamaremos de estrutura 1, está exclusivamente equipado para lidar com seu ambiente. Manipula com regras de causa e efeito e momentos consecutivos. Ele trata de uma realidade objetiva. Ele pode estender suas capacidades, tornando-se muito mais consciente dos eventos internos do que normalmente permitido fazer. Mas seu principal objetivo é lidar com o mundo dos efeitos, para encontrar eventos. O ego interior é totalmente consciente. É uma porção de você, no entanto, que lida com a formação de eventos, que se glorifica de uma forma bastante indisciplinada e criativa de atividades que são especificações de tempo e lugar. O inconsciente, assim chamado, é o que eu disse antes, bastante consciente, mas em outro campo de atividade. Deve haver uma câmara psicológica entre essas duas porções do eu, no entanto. Esses aparentemente indiferenciadas áreas, nas quais podem ocorrer traduções de ida e volta. Os períodos de sonho fornecem esse serviço, é claro, para que nos sonhos os dois egos possam se encontrar e se fundir em alguma medida, comparando notas como estranhos que talvez se encontram em um trem à noite e fiquem surpresos ao descobrir depois de alguma conversa que eles são realmente parentes próximos, onde cada um embarcou na mesma viagem, embora aparentemente eles viajassem sozinhos. Nesses termos, a área indiferenciada é realmente preenchida com o movimento como psicológicas transições e traduções são feitas, até que nos sonhos os dois egos muitas vezes se fundem um no outro, de modo que às vezes você acorda brevemente com uma sensação de júbilo ou uma sensação de que os sonhos você conheceu como um velho e valoroso amigo. Seu mundo é povoado por indivíduos concentrando-se em atividades físicas, lidando com eventos que são um pouco acabados, pelo menos em termos. Seus egos internos preenchem a estrutura 2 e lidam com a criação real desses eventos que são um então objetivado.
Uma vez que as regras da estrutura 2 são diferentes, essa realidade não está de forma alguma limitada por suas suposições físicas. Ela contém, portanto, o interior individual de cada ego que viveu ou viverá sobre a Terra. Estou falando dessa estrutura agora apenas como ela se aplica ao seu mundo, não em relação com outras realidades. Anteriormente, em sua própria experiência, Hubert descreveu uma estrutura como a dimensão heróica. Ele viu muito corretamente que havia e foi ótimo em dar e receber entre as duas estruturas. O trabalho normal da estrutura 1 e esta outra realidade mais abrangente. Ele não fez entender completamente, no entanto, as ramificações criativas envolvidas. Não ocorreu para ele na época que o trabalho principal do seu mundo era realmente feito por ele naquele outro aspecto mais amplo da sua existência. Fisicamente, você tem ao seu alcance certas acumulações de conhecimento, objetivado através da passagem de informações verbalmente através dos tempos, em discos ou livros e através da televisão. Agora você usa computadores para ajudá-lo a processar informações e você tem mais ou menos acesso direto ao conhecimento físico. Você adquiriu através do uso dos seus sentidos. Existe um conhecimento sistematizado onde os homens têm fatos acumulados em um determinado campo, processando-os de uma forma ou de outra. Seus próprios sentidos lhe trazem informações a cada momento, e essas informações já são processadas de forma invisíveis de acordo com as suas próprias crenças, desejos e intenções. Você ignorará como informação certos estímulos que outra pessoa, por exemplo, irá se agarrar imediatamente. Mesmo em seu próprio mundo, então, seus interesses e desejos servem como processos organizacionais que filtram fora certas informações. As informações disponíveis no quadro 2, então, estão em seus termos infinitos. São em seus termos infinitos. É a fonte do seu mundo, portanto, contém não apenas todo o conhecimento fisicamente disponível, mas muito mais. Eu não quero comparar o ego interior com um computador de qualquer maneira, pois um computador não é criativo, nem está vivo. Você pensa, é claro, na vida que conhece como vida, em maiúsculas. Isso é, no entanto, apenas a manifestação do que, nesses termos, só pode ser chamado a vida maior, da qual sua vida brota. Isso não é para comparar a realidade que você conhece em termos depreciativos, para a existência de outra fonte, ou pois seu mundo contém, como cada outro mundo, uma singularidade, uma originalidade que, nesses termos, não existe em nenhum outro lugar, pois nenhum mundo de existência é igual a outro. O ego interior é uma porção do eu, por exemplo, e a porção de você mesmo, que está ciente de suas atividades reencarnacionais, e é parte de você, que existe fora do tempo, mas simultaneamente vive no tempo. Você forma sua própria realidade. O ego que você conhece, obviamente, não poderia formar seu corpo para você, no entanto, ou desenvolver seus ossos. Ele sabe avaliar as condições do mundo. Faz deduções. Seu raciocínio é muito importante, mas sozinho não pode bombear seu sangue ou dizer como os seus olhos devem agir. O ego interior faz o trabalho real que traz os eventos que você decidiu. Em termos muito simples, se você quiser pegar um livro e então fazê-lo, você experimenta esse evento conscientemente, embora você esteja totalmente inconsciente de todos os eventos internos que ocorreram para trazer esse movimento. O ego interior dirige essas atividades. Se você desejar mudar de emprego e mantém esse desejo, um novo emprego entra em sua experiência exatamente da mesma maneira em que o evento interior será organizado pelo ego interior. Um evento corporal envolve o trabalho de numerosos músculos e articulações e assim por diante. Um evento envolvendo uma mudança de emprego diz respeito ao movimento por parte de muitas pessoas e implica uma rede de comunicação por parte de todos os egos internos envolvidos. Obviamente, então, um evento físico de massa implica um sistema interno de comunicações de proporções que colocariam sua tecnologia de comunicação a um nível muito abaixo. Você pode, então, novamente, sem saber, adquirir uma doença e se recuperar, sem nunca saber de sua doença, sendo curado por causa de uma série de eventos que aparentemente não teriam nada a ver com a doença em si.
Porque na estrutura 2, o ego interior, conhecendo tanto a razão da doença e sua cura, provocavam aquelas situações precisas que remediavam a condição. Tais eventos acontecem automaticamente, quando nada impede a recuperação do seu lado. A comunicação entre os egos interior e exterior deve, obviamente, ser o mais claro e aberta possível. Como regra geral, o ego interior, depende de sua avaliação dos eventos físicos. Seu envolvimento nos aspectos privados de sua vida e sua participação em massa nos eventos tem muito a ver com a sua situação física estimada e com suas crenças e desejos em relação a isso. Um exemplo muito simples. Se vocês quiserem escrever uma carta, faça isso. Não há nenhum conflito entre seus desejos, crenças e a execução do ato. Então, a ação em si flui suavemente. Se por algum motivo ou outro, através de uma má avaliação da sua realidade, você acredita que tal ato é perigoso, então você dificultará o fluxo entre o desejo e a execução. Como a criatividade iniciada pelo ego interior será impedida? Como a criatividade iniciada pelo ego interior será impedida? Fim do ditado. Nova sessão. O principal mito através do qual você interpreta suas experiências, no entanto, é o que ele diz que toda percepção e conhecimento devem chegar até você através dos sentidos físicos. Este é o mito da consciência exteriorizada, uma consciência que lhe é dita e aberta apenas na medida em que a realidade objetiva é percebida. Parece estar fechada na outra ponta, o que nesses termos representaria seu nascimento. A consciência desse mito pode de fato não ter origem, pois o mito exclui qualquer coisa, mas uma orientação física e fisicamente um sistema mecânico de consciência. Essa consciência não só poderia não ter existência antes ou depois da morte, mas obviamente não poderia ter acesso ao conhecimento que não foi adquirido fisicamente. É esse mito que dificulta sua compreensão acima de tudo, e isso fecha para a maior natureza daqueles eventos com os quais você está mais intimamente envolvido. Esse mito também torna seu próprio envolvimento com eventos de massa, às vezes que parecem soar às vezes incompreensíveis. Parece não haver razão para muitos deles, simplesmente porque estão intricados nesse sistema de comunicação interna da consciência, tão totalmente não reconhecido de um modo geral. Estou falando principalmente para um público ocidental, e que aqui estou usando em termos por uma razão particular, para explicar conceitos de uma forma que será entendida. O ego interior é um termo perfeito para se adequar aos meus propósitos. Deixe-me enfatizar novamente que o inconsciente, entre aspas, é de fato consciente. E por consciente quero dizer que seu raciocínio não é irracional. Seus métodos não são caóticos e suas características não são apenas iguais àqueles egos conhecidos, mas de fato são mais resilientes e conhecedores. As estruturas 1 e 2, obviamente, representam não apenas de diferentes tipos de realidade em termos normais, mas dois tipos diferentes de consciência. Para que tornar essa discussão o mais simples possível por enquanto, pelo menos pense nessas duas estruturas ou estados de consciência como sendo conectadas por áreas indiferenciadas, nas quais o sono, o sonho e certos transes têm relativa ligação com essas atividades. Essas áreas indiferenciadas estão envolvidas na tradução constante de um tipo de consciência para outra e com transferências de energia. Você processa constantemente os dados que chegam até você em sua vida privada, e essa informação inclui boletins de todo o mundo, através de suas transmissões de notícias e assim por diante. O ego interior tem acesso novamente a uma quantidade muito mais vasta de conhecimento. Ele está ciente não apenas de sua própria posição privada, como você está da sua, mas também está familiarizado com os eventos de massa de sua realidade. Isso é intimamente envolvido na criação de sua própria experiência privada. Eu disse que o eu interior raciocina, mas seu raciocínio não se restringe às limitações de causa e efeito que você aplica ao processo de raciocínio. A ação do ego interior dentro da atmosfera mais ampla do quadro da estrutura 2 explica muitos eventos e aparentes coincidências que, de outra forma, parecem não fazer sentido dentro do seu mundo. Muitas realidades dentro da estrutura 2 não podem ser adequadamente explicadas como fatos para você na estrutura 1.
simplesmente porque envolvem espessuras psicológicas que não podem ser traduzidas em fatos como você pensa sobre elas. Muitas vezes aparecem no símbolo linguagens das artes e muitos de seus sonhos são traduções nas quais os eventos da estrutura 2 aparecem em forma simbólica. Em qualquer dia, os eventos da sua vida particulares se encaixam no padrão mais amplo dos eventos do mundo, nos quais eles têm seu contexto. Em qualquer noite, os eventos íntimos de suas vidas oníricas também existem no contexto maior de seus sonhos do mundo, nos quais eles têm sua realidade. A consciência que você tem, como geralmente descrito em psicologia, é de fato uma forma estranha, como a pele brilhante de uma fruta, mas sem fruta por dentro. Uma consciência como uma superfície brilhante que responde ao sol, ou chuva, ou temperatura e ao seu entorno, mas, por tudo isso, um fruto psicológico que não tem polpa nem caroço, mas contém pelo menos seu coração. Nesses termos, você experimenta apenas metade da sua consciência, a porção fisicamente sintonizada. As árvores frutíferas têm raízes, mas você não atribui nenhuma base do seu ser a esta consciência. A inconsciência coletiva de Jung, o inconsciente coletivo de Jung foi uma tentativa de dar ao seu mundo as suas raízes psicológicas, mas Jung não conseguia perceber a clareza, organização, contexto mais profundo em que esse inconsciente coletivo tem sua própria existência. A realidade, como estrutura 2, é organizada de uma forma diferente da que está no mundo na estrutura 1, e os processos de raciocínio estão muito longe e muito mais rápidos. Na estrutura 1, os processos de raciocínio funcionam em grande parte por dedução, e eles devem constantemente verificar seus próprios resultados contra a experiência aparentemente concreta dos eventos físicos. O raciocínio do ego interior está envolvido com a invenção criativa dessas experiências. Isto está envolvido com eventos em um contexto de um tipo diferente, pois trata intimamente com probabilidades. Cada um de vocês, com suas crenças e intenções, diz ao ego interior qual um número infinito de eventos prováveis você deseja encontrar. No estado de sonho, os eventos de ambas as estruturas são processados. O estado de sonho envolve não apenas um estado de consciência que existe entre os dois quadros de realidade, mas também envolve, nesses termos, uma realidade conectada, própria. Aqui eu gostaria de enfatizar que, para um grau ou outro, todas as espécies de vida vegetal e animal sonham. O mesmo se aplica à atividade psicológica de átomos e moléculas e de qualquer partícula. Existem intensidades de comportamento, então, nas quais a atividade interior de qualquer ser ou partícula é dirigida para a força física, que está envolvida no empreendimento cooperativo que causa sua realidade. Existem variações, no entanto, quando tal atividade é dirigida. Em vez disso, na natureza interior da realidade, você tem um sistema interno de comunicação, então, na qual as células de todos os seres vivos estão conectados. Nesses termos, há um contínuo de consciência. Para realmente entender sua própria conexão com os eventos que você encontra em particular e em relação aos outros, você deve primeiro se tornar familiarizado com o meio no qual os próprios eventos são formados. Que papel, por exemplo, o acaso desempenha em sua vida? É acaso se você chega tarde demais para embarcar em um avião, por exemplo, para descobrir mais tarde que o avião caiu? Talvez sua chegada tardia tenha sido causada por uma nova chance com um amigo no último momento, ou por com o encontro de um amigo no último momento, ou por um bilhete extraviado, ou por um engarrafamento que aparentemente não tinha nada a ver com você. Você pode ter se tornado parte do drama de um desastre natural, ou evitou-o como resultado de outras ocorrências aparentemente casuais. O que parece para você como acaso ou coincidência, no entanto, é na verdade o resultado das incríveis organizações e comunicações ativas da realidade psicológica dentro da estrutura 2. Mais uma vez, você forma a sua realidade. Mas como? E como as existências privadas se tocam, resultando em eventos do mundo? Antes de prosseguirmos então, devemos examinar a natureza da estrutura 2. Esta não será uma exploração intelectual seca, porque a intenção começará a desencadear em suas vidas o surgimento de dicas e pistas sobre sua própria imersão na criatividade da estrutura 2. Fim do capítulo.